Olá, pessoal. O quanto nós sabemos envelhecer, seja na idade que for, esse é o nosso tema de hoje. Saber envelhecer. Estamos aqui o nosso primo neto querido, Marta, minha cunhada. Muito bom dia. Bom dia para todos que acompanham o nosso projeto. Marcelo Nunes, queridão, Rosa, Igor, como você tá, meu querido? Muito bom tê-lo aí. Então, o nosso tema de hoje é esse: saber envelhecer. E a gente começa a nossa reflexão de hoje lendo um trecho do livro, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, lendo um trecho da mensagem número 47 do livro Episódios Diários. Bom dia, meu amor, Mariângela, Luz de Valéria, bom dia a todos, Luiz Martins, vocês que sempre que podem estão ao vivo aqui conosco. Então vamos lá, Episódios Diários. O Espírito Joana de Ângeles começa essa mensagem que trata sobre a velhice, falando o seguinte: o envelhecimento, resultado do desgaste energético, é fenômeno natural. Irreversível, a idade conquista espaço no corpo físico, combalindo-lhe as forças e conduzindo-o à desencarnação. Apesar da importância de serem preservados a juventude interior e o entusiasmo pela vida, isso não descarta o fenômeno da velhice. Então é uma coisa muito interessante quando a gente começa ouvindo essas palavras da Joana de Ângeles, porque muitos de nós, muitas pessoas não conseguem lidar bem com o processo do envelhecimento do corpo físico. Ficam inconformados muitas vezes porque não conseguem fazer coisas que faziam regularmente, naturalmente, há alguns anos. Dani Guedes, bom dia, minha querida. Então, para muitas pessoas, o fato do corpo físico estar envelhecendo é motivo de grande sofrimento. Então, essa não preparação para essa fase da nossa vida, que é uma fase absolutamente natural, como a própria Joana de Ângeles fala aqui, e que todos nós sabemos, isso vai gerar muito desconforto para muitas pessoas. Tem gente que literalmente sofre absurdamente pelo fato de não conseguir lidar, não conseguir aceitar, que essa luta para querer se manter, essa angústia por querer se manter o seu corpo e as suas possibilidades como sempre foram quando jovens, é uma luta que na verdade é inevitável. Isso vai acontecer para qualquer pessoa. Então, na verdade, é uma luta inútil. Por mais que as pessoas consigam, através de artifícios variados, estéticos muitas vezes, tentar burlar, entre aspas, esse processo que é um processo natural. Então, quanto mais a gente tem dificuldade de entender essa transição, muito mais sofrimento nós vamos ter, nós vamos passar. Então, é claro que não é uma transição tranquila, não é, até porque naturalmente eu tô com 66 anos hoje, Felizmente eu tenho a minha mente jovial, porém tem algumas situações, algumas condições que, pela minha idade, pela condição física que hoje eu tenho,
não tenho mais condição de realizar como quando eu realizava o Rico Faberge. Tudo bem, Rico? Não tenho mais condição de fazer determinadas coisas que eu fazia, de repente, há 10 anos atrás. 20, 30 nem se fala. Mas não é como eu falei, é um processo que ele não é tão tranquilo para muita gente. Gera sofrimento terrível para muitas pessoas. Então, na verdade, o quanto nós estamos lidando, como nós estamos lidando com essa condição que, como eu falei aqui antes, ela é inevitável. Todos nós passaremos, se tudo correr bem, nós vamos alcançar esse estágio, e estágios mais avançados. Eu já, como eu falei, já tenho 66 anos, né? Pretendo seguir em frente até quando me for permitido estar aqui, né? Então a ideia é lidar com essa situação da maneira o mais tranquila possível. Agora, é claro que nós temos alguns aspectos que são muito complicados, especialmente em relação à impossibilidade, como eu falei, de realizarmos determinadas tarefas que antes eram muito tranquilas, dores que aparecem, né? Não é tão agradável e não é tão fácil, como eu falei, de nós lidarmos com esse processo. Porém, nós podemos e devemos ter uma mente jovial. Não é porque o nosso corpo físico ele vai perdendo as suas energias, vai perdendo a sua força física, que nós não podemos manter a nossa mente, né, com condição de lidar com isso de uma forma muito mais natural. Então, o avançar dos anos nos dá, teoricamente, uma capacidade maior, uma maturidade maior para nós podermos enfrentar essa fase da vida de uma forma mais tranquila, de uma forma que não seja aquela lamentação o tempo todo pelas condições que principalmente o nosso corpo físico está apresentando. Porque mesmo que não seja uma coisa tão tranquila, a gente pode se esforçar por ter uma visão da lei natural da vida. Todos nós passamos, vamos passar por essa condição. Aí vem também uma reflexão em relação aos mais novos, né? Porque é difícil quando nós somos novos, mais novos, né? É difícil a gente conseguir projetar, através da atitude que eu estou tendo hoje, a gente conseguir projetar os reflexos que as atitudes de hoje podem gerar no sentido de comprometer a minha fase mais adiante. A partir do momento que a gente avança na idade, não raro nós vamos conviver com as consequências das atitudes que nós tivemos como quando éramos mais jovens. Então hoje o nosso corpo físico se ressente muitas vezes de comportamentos que tivemos quando éramos mais jovens. Então, para você que está nos vendo hoje aqui, que ainda não alcançou a fase, a chamada terceira idade, hoje em dia, a partir dos 60, já é considerado idoso. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que a tendência natural é esse conceito avançar, até porque a expectativa de vida das pessoas aumenta cada vez mais. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho a idade que tenho, eu não me vejo como uma pessoa idosa no conceito da palavra. Obviamente, a minha mente, a minha maneira como encaro a vida me ajuda bastante. Mas, a partir de 60 anos, pela lei, o indivíduo já é considerado idoso. Então, antes disso, o que nós temos feito, o que fizemos, o que podemos fazer para que, quando alcançarmos idades mais avançadas,
o nosso corpo físico não se ressinta tanto, não tenha sido tão prejudicado no momento em que lá atrás nós não tivemos essa consciência do cuidado com essa máquina maravilhosa que nos foi concedida para viver essa atual encarnação. Então, eu sei que é muito complicado, até porque geralmente nós só tomamos o cuidado com os perigos quando esse perigo está batendo na nossa porta. Então, se tudo correr bem, todos nós vamos avançar na idade, vamos ter a possibilidade de utilizar muito do que a gente aprendeu, do que a gente vivenciou, através da nossa experiência, através da maturidade. Agora, é claro que, repito, algumas pessoas, se não muitas, nesse processo de transição estão sofrendo. Estão sofrendo, oi Joyce, queridona, estão sofrendo porque não estão conseguindo lidar bem com essa situação. Ainda querem manter um ritmo que, especialmente o seu corpo físico, não mais consegue realizar. A mente, às vezes, está preservada, né? Ela é uma mente atuante, jovial, que tem vontade de fazer as coisas. Porém, a gente precisa entender e considerar que nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente já fez anteriormente, né? Então eu vejo, por exemplo, tem pessoas que jogam. Teve uma vez que eu estava já com a idade um pouco mais avançada e eu fui querer jogar bola com uma garotada, né? E não tinha condição, né? Os garotos muito mais jovens que eu, e eu tentando jogar dentro de um padrão, dentro de um ritmo que era o ritmo dos garotos. Então eu comecei a me aborrecer, mas depois eu falei, cara, não tem jeito, você tem que jogar bola, tem que jogar futebol com o pessoal dentro da sua faixa etária, ou então reconhecer que você tem limitações se você for jogar bola com uma garotada, né, bem mais nova. Bom dia, Miragaia, queridão. Mas a reflexão é essa, gente, não tem como, é um processo natural. Todos nós vamos passar, se tudo correr bem, se o universo permitir, nós vamos avançar na idade e sim, vivermos de acordo com aquilo que a nossa condição permite. Porque tem muita coisa boa que nós podemos realizar, muita coisa boa. Agora, é claro, se nós ficarmos presos ao que a gente fazia quando éramos mais novos, a gente vai sofrer, vai sofrer. Porque não teremos condição para aquilo. Então é um processo que não é tranquilo, que a gente precisa saber lidar com isso, sem sofrimento, porque é uma ordem natural das coisas, né? Então o Marcelo está falando aqui, eu fiz isso e tive uma distensão nível 2 na panturrilha. Foi querer correr atrás da garotada? Não dá não, meu irmão. Mas é isso, gente, a nossa reflexão é essa, né? Saibamos aproveitar cada instante da nossa vida, cada fase da nossa vida, porque cada fase da nossa vida tem as suas maravilhas, tem a sua beleza, as suas belezas. Então que saibamos sempre com a mente jovial, com a mente querendo cada vez alçar voos mais altos, nós possamos ter uma vida cada vez mais feliz, porque é para isso que a gente está aqui, para sermos felizes. Tá bom, gente? Uma boa semana para todos vocês, um grande beijo e até a próxima semana, a próxima segunda-feira, se Deus quiser.